a palavra o senhor ministro para responder às 5, 6 ou 8 indagações feitas. Vou tentar ser o mais breve possível. Algumas das considerações feitas pelos senadores e senadoras, elas, na verdade, podem ser abordadas em bloco, né, porque tratam do mesmo tema, mas eu vou tentar, na medida do possível, dialogar com cada uma delas, sem querer me repetir demais. Iniciando pelo senador Ronaldo Caiado, que tem discutido o tema do programa Mais Médicos já há muito tempo na Câmara dos Deputados, eu queria só dizer de uma maneira muito clara que o projeto de decreto do Senado, proposto pela liderança do PSDB, à medida em que cancela o termo de cooperação do Ministério com a OPAS, ele impede imediatamente a participação de 11.429 médicos. Então tem que ser claro e objetivo. Aqueles que querem enfrentar o programa Mais Médicos por aí terão que assumir a responsabilidade que sua proposta, sua propositura, significa dos 14.462 médicos, não estou contando nem a ampliação deste ano, certo? Impedir que municípios de todos os partidos, inclusive daqueles que fazem a propositura, deixem de contar com 11.429 médicos neste momento, que se viabilizam por meio da cooperação. Em segundo lugar, eu quero deixar muito claro, eu tive a oportunidade de falar isso longamente durante a minha apresentação, fiz questão, mas eu sei que os senadores vão participando de outras reuniões e não acompanharam toda a minha apresentação. Eu deixei muito claro, primeiro, toda a base, a fundamentação do programa Mais Médicos. Não há nenhuma interlocução que tenha sido feita com a Organização Pan-Americana, com o governo de Cuba, com o governo da Argentina, com o governo do Uruguai, com o governo de Portugal e Espanha, que foram países que eu não era ministro ainda, mas as autoridades do Ministério deliberadamente foram fazer missões para buscar parcerias, certo? Ela está baseada exatamente na fundamentação legal. No dia 8 de junho foi aprovada a medida provisória, assinada a medida provisória 621, que coloca claramente a permissão, a base legal para que sejam firmados acordos internacionais, inclusive com transferência de recursos. Passa, por favor, o próximo. A cooperação com a OPAS para trazer médicos cubanos não é um subterfúgio, não é um documento de gaveta. Ele foi trabalhado ao longo do mês de julho e ao longo do mês de agosto, tomando por base a medida provisória, o conjunto de iniciativas já tomadas pelo Ministério da Saúde, na Assembleia Mundial da Saúde, nas missões que eu disse que foram feitas para outros países, e claramente, eu quero ler de novo, porque nem todos os senadores e senadoras estavam presentes quando eu apresentei, essa é a cláusula primeira do objeto. Assinada em agosto, final de agosto. O presente termo tem por objeto a inserção de metas e recursos para garantir cooperação técnica entre o Ministério e a OPAS, no marco do 80º termo de cooperação técnica, para o desenvolvimento do projeto de ampliação do acesso da população brasileira à atenção básica, doravante denominado projeto, em virtude do mandato dos Estados-membros da OPAS de promover a cooperação técnica internacional entre países, cooperação Sul-Sul, e assim viabilizar a continuidade do Programa de Cooperação Técnica da Organização Pan-Americana para a participação de médicos cubanos e o desenvolvimento de ações de fortalecimento da atenção básica no projeto Mais Médicos para o Brasil, doravante denominado programa. Ou seja, está no objeto. Ninguém nunca escondeu, tá certo? Que nós, e eu fiz aqui um relato da linha do tempo, mostrando claramente que no dia 12 de junho, nós já tínhamos identificado, certo, que nós teríamos uma baixa adesão de médicos brasileiros naquele momento, que agora em 2015 já não é mais a realidade, tá certo? Que nós teríamos desculpa, eu falei 12 de junho, mas 12 de julho, tá certo? Nós já tínhamos os dados do sistema que mostrava a baixa adesão. Então, houve sim uma deliberada, uma indicação do governo de trabalhar o estabelecimento do termo de cooperação técnica. Quem quer transformar isso numa arma de alcance para favorecer qualquer país, etc., é límpido, claro, assumidamente uma ação do governo para trazer os médicos cubanos para comporem e só escolherem as vagas que ninguém. Os brasileiros não escolheram, os brasileiros com diploma não validado, formados nos exteriores, não escolheram, os argentinos, uruguaios, portugueses, espanhóis que vieram individualmente não escolheram, e aí sim, as vagas que sobram, remanescentes, todos os ciclos de escolha respeitaram essa sequência. Nós só trouxemos os médicos cubanos através da organização para cumprir, suprir as vagas não preenchidas. Qualquer outra ilação que se faça, certo? É uma fantasia, porque não existe
Não existe nenhuma situação que tenha no campo da ilegalidade. Tínhamos medida provisória e depois passamos, inclusive, até a lei federal aprovada pelo Congresso Nacional. Mais base legal para firmar um acordo internacional, mais base para explicitar um acordo de cooperação com uma instituição centenária, como a Organização Pan-Americana, não precisa ser colocada, ela está dada, está explicitada, não tem subterfúgio. Houve uma ação clara, objetiva, de garantir atendimento médico para a população brasileira. Não há nenhum assessor contratado no nosso convênio com a Organização Pan-Americana de Saúde. Nenhum. Nós pagamos os 11.429 médicos, 10.400 para cada um para a Organização Pan-Americana, e se um médico desiste porque ele resolveu ir embora, se ele ficou doente, se ele voltou para Cuba e depois não regressou mais, todas as despesas de substituição são de responsabilidade da OPAS. Nós continuamos a pagar R$ 10.400. Os nossos contratos são muito claros, os convênios, os repasses de recursos muito transparentes. Não há nenhum pagamento para nenhuma modalidade de assessor ou de qualquer outra coisa. Isso tem que ficar muito claro, porque senão se começa a criar versões do programa que não condizem com a realidade. Nós podemos discutir todos os problemas, os aperfeiçoamentos necessários. Isso é importantíssimo. Agora, colocar aquilo que não é realidade, que não existe, captar a frase de pessoas que estão participando de uma reunião de formulação, inclusive completamente... Não faz sentido, não tem sentido. O argumento é muito claro, objetivo, o que vale é a documentação, tá certo? Se fez todo o processo de construção da parceria, tentamos fazer uma cooperação com o governo da Argentina, do Uruguai, de Portugal e da Espanha, que não obtivemos sucesso, e aí tivemos apenas a participação individual dos profissionais, inclusive de outras nacionalidades, e a cooperação com a Organização Pan-Americana. Eu acho que isso é muito importante. Em relação ao processo de discussão do financiamento, eu vou tratar disso de maneira geral. Nós precisamos discutir agora e para o futuro a base de sustentação econômico-financeira para o nosso Sistema Nacional de Saúde. Esse é um debate hoje feito por todos os países. Todos os eventos internacionais que eu participo, minhas conversas com todos os ministros, com todos os pesquisadores, planejadores, quem lida como eu com a linha de planejamento, política e gestão, eu sou professor, pesquisador, meu mestrado, meu doutorado é nessa área. Certo? Esse é um desafio. Eu disse aqui, o mundo vive uma transição epidemiológica, o mundo vive uma transição demográfica, que é fruto, inclusive, não exclusivamente, mas fortemente, dos avanços da medicina, dos cuidados à saúde e da incorporação tecnológica. E, ao mesmo tempo, nós somos refém da própria incorporação tecnológica, porque quanto mais ela produz vida, mais ela traz custos. E isso é um problema para o Brasil, mas para todos os outros países. Então, a discussão sobre a sustentabilidade terá que ser feita em todos os espaços e envolver a sociedade. Eu continuo defendendo o espírito e a letra da Constituição Federal, que saúde é um direito de todos, portanto, ela é universal, e um direito integral, o cuidado integral à saúde. O que significa para a gente que nós não podemos fazer escolhas. Temos que ter prioridades, mas jamais escolhas, porque as pessoas têm direito ao cuidado da saúde. Entretanto, cuidar, como eu brinquei anteriormente, usei a expressão, da vacina ao transplante, significa um desafio de sustentabilidade para o sistema público e para o próprio sistema privado, que a sociedade brasileira vai ter que discutir. O Congresso Nacional vai ter que discutir, os governos municipais, estaduais e a União vão ter que discutir, exatamente para perceber qual que é o tamanho. Vamos ver, vou dar um exemplo aqui muito claro. Né? Na área da educação, alcançada a universalidade, que é um desejo de todos nós, um padrão de qualidade de educação, pegando aqui o seu exemplo de uma política essencial, vai chegar um certo momento, tá certo? Que diminui, a taxa de natalidade diminui, é uma tendência não só do Brasil, mas de outros países, nós vamos ter um número menor de necessidade de ampliação dos investimentos em educação. Saúde não. Saúde nós vamos viver mais, por muito mais tempo, incorporar mais tecnologia médica a serviço da vida e, portanto, os sistemas vão custar mais caro. Nós vamos ter que entrar nessa discussão, que significa como gastar melhor. Acho que nós todos aqui concordamos, com mais transparência, com mais qualidade, clareando as obrigações de Estados, municípios, já, inclusive entrando na sua questão, né? Clareando exatamente qual é o padrão de gasto que o Brasil precisa ter e que nós precisamos ter, e não fazer isso apenas porque os órgãos de controle exigem, os órgãos de controle são importantes, mas tem que ser um imperativo da administração pública, em todas as esferas de governo, um padrão de gasto qualificado.
E, ao mesmo tempo, qual é a base de financiamento que é adequada para a gente garantir atenção básica, atenção especializada, os programas de prevenção e saúde, de reabilitação, a alta complexidade, enfim, a assistência farmacêutica, o conjunto de necessidades da população brasileira, inclusive identificando quais são as prioridades. Nós temos um debate que nós fazemos no campo da saúde. Qual que é o padrão de integralidade? Nós precisamos de tudo? Precisamos de tudo. Mas tudo é o quê? Eu dou sempre o exemplo da minha última turma, 2013, 2014 eu não consegui mais dar aula, da minha última turma de alunos da Faculdade de Medicina. Né? Dos meus 80 alunos, eu perguntei o que vocês vão fazer. Saúde da família. Pediatria. Foi motivo de bullying. Porque era uma menina, não teve infância, por isso que ela agora quer brincar de boneca. Bullying. 14 alunos com o sonho de fazer dermatologia. Ótimo, nós precisamos de dermatologistas, claro que precisamos. Nós não podemos ser tacanhos de achar que nós não precisamos de todas as especialidades. Mas o Estado brasileiro precisa financiar a graduação e a pós-graduação de uma maneira desordenada. Então nós temos que ter capacidade de olhar para onde vai a nossa população, quais são as nossas necessidades em termos de saúde e intervir objetivamente com a participação da sociedade, das entidades médicas, a Comissão Nacional de Residência Médica, mas não deixar de fazer o que todos os países fazem, que é planejar o futuro. O Estado exercer uma capacidade de regulação, tá certo? Que não é de intervenção, mas de regulação, para que a gente possa ter um maior equilíbrio numa situação que nós temos que está dada e que é uma tarefa do poder público, nossa do Executivo, dos senhores do Legislativo, né, que é a gente conseguir enfrentar a desigualdade, o padrão de iniquidade que nós temos no nosso país, que é histórico e que é um grande compromisso. Tá certo? Então, assim, eu estou à disposição sempre para fazer esse debate sobre financiamento, sobre qualquer outro tema, antes de muitos dos senadores chegarem por causa dessa rotina de vocês fazerem várias reuniões ao mesmo tempo, eu disse que me disponho a vir aqui, virei quantas vezes forem necessárias, porque eu acho absolutamente necessário envolver o Congresso Nacional e, em particular, o Senado. Nós Senhor presidente, eu gostaria só que Vossa Excelência me concedesse o direito à réplica em relação a um fato específico. Eu podia, pelo menos, só terminar, senador? Não, porque aí tem algumas questões que o senhor colocou que eu gostaria ainda de abordar. Exato, mas Vossa Excelência, em relação aos meus fatos, Vossa Excelência já falou sobre o provável, Vossa Excelência já falou sobre o financiamento, Vossa Excelência já falou sobre os médicos cubanos e falou sobre o contrato do TCU. Então, como tal, senhor presidente, eu gostaria só de dizer a Vossa Excelência que o discurso de Vossa Excelência assemelha muito ao discurso do ex-presidente Lula. Muito. O que muito me orgulha, então. Muito grande com o ex-presidente Lula. O TCU, quando disse que não deveríamos repassar mais verba para a Petrobras, para as obras da Petrobras, ele chegou a afrontar o TCU e vetou uma norma da Comissão Mista do Orçamento e mandou que repassasse e continuasse repassando verba para as obras da Petrobras e para as refinarias. O que ocorreu com isso, senhor ministro? Ocorreu esse desastre que está aí hoje, esse maior escândalo que está aí hoje. Então, o que nós estamos fazendo da oposição, Vossa Excelência pode ficar tranquilo, não é fazer oposição a nós. O que nós estamos fazendo aqui, senhor ministro, pode ter calma, é o pedido que foi feito para que nós, como somos oposição, que fiscalizasse um relatório, senhor ministro. Nós temos um relatório do TCU. Esse relatório aqui... Exatamente o que eu ia responder. Foi exatamente o relatório que o senador pediu, que como é que nós vamos continuar mandando dinheiro para a ditadura castrista, dos Castro, sendo que o TCU, que é o órgão principal de fiscalização, levanta todos esses pontos. Então, senhor ministro... Posso responder então, senador? Eu quero só dizer a Vossa Excelência o seguinte, é que, neste momento, nós assistimos de Vossa Excelência uma vinda e uma ameaça como se nós quiséssemos trazer o não atendimento a nenhum cidadão brasileiro. Não precisa dessa... Nós não precisamos dessas variantes todas, assim, de... Presidente, Vossa Excelência pode saber, estou tranquilo, eu estou aqui exatamente há 3 horas e 16 minutos. E eu agradeço por isso. Exatamente, presidente. Então, só para concluir, é dizer que eu gostaria de ver Vossa Excelência como ministro de Estado, como nós tivemos na bancada da Frente Parlamentar da Saúde, nos respaldando para dizer é inaceitável uma emenda constitucional que volta
para a Constituição brasileira qualquer reajuste de melhoria do financiamento para a saúde. Nós atrasamos 20 anos. Nós comemoramos a emenda 29. Vossa Excelência não era parlamentar aqui, não era ministro, nós comemoramos de uma luta nossa desde a Constituinte. Nós conseguimos retirar da Constituição brasileira, senhor ministro, e levar para a lei complementar o reajuste do financiamento por parte da União. Foram vários colegas de Vossa Excelência do partido do PT que foram os autores da lei complementar de 10% do reajuste da receita corrente bruta da União. Não foi nem da base da oposição, não foi nem da oposição, senhor presidente. Foi do próprio PT e que depois destruíram essa emenda constitucional, impediram de ser votada. E quando veio, quando veio o orçamento impositivo, deram o grande golpe no financiamento da saúde, que nada tinha a ver. Orçamento impositivo é uma coisa, de emenda, financiamento de saúde é outra coisa distinta, não tem nada a ver uma coisa com outra. Então, o que eu clamei de Vossa Excelência, o que eu pedi, é que eu gostaria de ver toda essa capacidade de Vossa Excelência de reverberar, toda essa capacidade didática de Vossa Excelência, para poder sensibilizar os 513 deputados e os 81 senadores. Era isso, senhor presidente, nada mais. Vossa Excelência terá um tempo acrescido para as novas indagações do senador. Muito obrigado. Mas eu vou dialogar especificamente com essa questão do financiamento e depois já vou responder a questão do Tribunal de Contas, já observando as questões levantadas pela senadora Lúcia Vânia, né? Que acho que também tratou desse tema. Eu só queria lembrar ao senador Ronaldo Caiado, é muito interessante, porque quem acompanha a história, as políticas de saúde do Brasil, não consegue ter memória curta. Dizer agora que é a favor de 10% da receita corrente bruta, sem indicar a fonte, os mesmos que aprovaram o fim da CPMF, é impressionante. Porque assim, eu tiro daqui e agora digo que tem que gastar aqui. Essa é uma questão objetiva. Nós precisamos de mais recursos, todos nós temos consenso, a sociedade brasileira tem. Nós precisamos de mais impostos, nós sabemos a dificuldade que isso significa. Portanto, tem que se discutir. Agora, não é possível. Senador, me desculpe, mas tem que ouvir, sabe? Porque no momento em que foi derrubada a CPMF, tá certo? Não se diminuiu absolutamente nada no peso das mercadorias, dos produtos para a população e se fez um grande crime contra o Sistema Único de Saúde. E agora nós estamos construindo uma outra alternativa a partir daquilo que o Parlamento aprovou, o Congresso Nacional aprovou. O Congresso é soberano, nós temos que respeitar. Se o Congresso entender que precisa mudar a legislação, nós vamos ter que construir uma nova legislação. Agora, tem algumas questões interessantes. A emenda constitucional 29 foi importante, particularmente por estabelecer um teto, um piso mínimo, para estados e municípios, porque a regra da União sempre foi inflação mais PIB. Era essa a regra. Então, o grande acréscimo que se fez no financiamento da saúde foi, no primeiro momento, trazer municípios, a maioria já gastava mais de 15%, mas tinha uma parte que não gastava, e em 1999 eram 9,8% dos municípios que já gastavam. Desculpa, os municípios gastavam em média 9,8%, então houve uma elevação e depois isso se ultrapassou em muito. E os estados, a grande maioria, não cumpriam 12%, e houve toda uma progressividade. Se esgotou essa base. E aquilo, a emenda constitucional, ela serviu como um teto máximo. Agora nós temos uma outra realidade, nós não temos mais teto máximo. Tem uma base de financiamento calculado na receita corrente líquida, tá certo? E nós vamos ter que fazer esse debate se ela é ou não é suficiente, certo? E como que nós lidaremos com essa nova realidade que está colocada, aprovada pelo Congresso Nacional. E por que os municípios, os estados não tiveram que criar novos? Não, Vossa Excelência me atropelou também na fala. Por que os municípios também não tiveram que criar fonte quando a Constituição definiu? E por que a União tem que acontecer? Mas eu preciso... Não é nada, eu só estou porque ele também eu preciso, inclusive, suspender a reunião, de acordo com o artigo 107, diz o seguinte: em qualquer hipótese, a reunião de comissão permanente ou temporária não poderá coincidir com o tempo reservado à ordem do dia das sessões deliberativas ordinárias do Senado. E a sessão já começou, tem 10 minutos. Eu quero até propor, ministro, que no outro momento, Sua Excelência, que veio espontaneamente a esta comissão, possa atender o convite nosso para que volte aqui e completar a sua exposição, respondendo, inclusive, ao que faltou do senador Ronaldo Caiado e dos demais senadores, senador Amorim. Ô, presidente, eu sei que... É uma imposição regimental. Eu sei disso, mas vamos ficar sem ouvir a resposta... Pelo menos, não questão. Ministro, o que vai fazer? O que vai fazer
política de recursos humanos. Na minha opinião, esse é o grande desafio, a qualidade do gasto. Se o presidente me permitir, eu tentaria em 5 minutos responder, Tudo mas bem. muito grosso modo, e me comprometendo a voltar quantas vezes essa comissão assim compreender como Senador necessário. Ronaldo Cado, Sobre o Tribunal de Contas Você da quer União. esperar mais 5 minutos enquanto... Ou você não quer aguardar mais 5 minutos enquanto ele conclui? Senta aqui. Então, eu Vamos gostaria, lá. já dialogando com a senadora Lúcia Vanes, é o seguinte, os dados do Tribunal de Contas são até março de 2014. Portanto, eles pegam os 6 primeiros meses de implantação do programa. Não é a realidade de hoje, é a realidade dos 6 primeiros meses. Nós respondemos ponto a ponto com o relatório. As circunstâncias apontadas ou não condizem com a realidade, nós refutamos e temos o direito de refutá-las, ou assimilamos e utilizamos como aprimoramento do processo. Desde que eu assumi em fevereiro do ano passado, uma tarefa herdada do ministro Alexandre Padilha, nós procuramos aperfeiçoar, corrigir problemas que um processo de implantação de um programa dessa envergadura, sem dúvida nenhuma, tem. Eu lhe garanto que hoje nós temos uma situação coordenada pelo MEC de supervisão, de tutoria, completamente diferente daquela apontada no início da implementação. Nós temos todo um controle em relação aos municípios para que eles não façam substituição do médico. O programa é mais médicos e não troque o seu médico. Alivie sua conta. Tanto que nós trabalhamos muito fortemente sobre esses municípios e excluímos os municípios que fizeram substituições. A maior parte reverteu porque não queria deixar de participar. Todos os médicos fazem especialização em atenção básica. Então, quando se vê um volume de recursos colocado para atenção, porque ele é uma bolsa de especialização em atenção básica, e continuará sendo assim, porque é importante para nós fazer essa formação, certo? E eu queria dar uma informação que é muito importante. Se nós tivéssemos todos os médicos brasileiros formados no exterior ou estrangeiros que validaram o seu diploma através do Revalida nos últimos 10 anos, todos trabalhando no programa Mais Médicos, nós não conseguiríamos atender 4 milhões de pessoas. E detalhe, ele poderia trabalhar na iniciativa privada em qualquer outro lugar, porque ele teria o CRM dele não vinculado à unidade básica, como acontece. Então, essa é uma questão de transição que nós estamos vivendo. Eu não imagino que nós teremos em 2026, 2030, a necessidade de contar, presidente, com uma grande quantidade de estrangeiros. Eventualmente podemos ter numa aldeia indígena, numa população ribeirinha, a participação. Eu quero dar um exemplo da minha conversa com a ministra da França, filha do Alain Touraine, o grande sociólogo. Em maio do ano passado, eu fui da equipe do presidente Lula, que ajudei a montar o SAMU em 2003, quando o senador Humberto Costa era o ministro. Fui à França, fiquei 3 semanas, viajei o país inteiro e vi a presença de médicos cubanos no interior, nos vilarejos, trabalhando. Em maio do ano passado, eu perguntei para a ministra, e os médicos cubanos continuam trabalhando aqui? Não. Agora nós não precisamos mais do cubano. Vocês conseguiram agora fixar os médicos franceses? Não, nós contamos com os romenos. É mais fácil a adaptação. Então, todos os países, para situações específicas, criaram algum programa de provimento emergencial. Nós não queremos que o programa de provimento tenha essa magnitude. Agora, responsavelmente, isso só será possível no futuro. Então, eu fico muito tranquilo de dizer para a senhora que esse relatório do Tribunal de Contas da União, em parte, nós o refutamos e temos o direito de assim fazê-lo, e, em parte, nós assimilamos contribuições e já não traduzem mais a realidade. E eu garanto à senhora, os resultados que a Universidade Federal de Minas Gerais, os pesquisadores, os professores, os gestores, a nova pesquisa que está sendo feita agora de forma completamente independente, vai medir, vai conseguir mensurar o impacto decisivo, como esse exemplo que o Globo Repórter, a Profissão Repórter trouxe, e outros que a gente observa no dia a dia. Eu queria só usar uma expressão, eu sei que meu tempo já está se esgotando, mas eu quero usar essa figura de linguagem aqui do copo d'água. De 1988 para cá, nós preenchemos tudo isso aqui na construção do SUS. Ele foi um sistema que deixou inúmeras contribuições para a população brasileira. Ofertou, deu mais vida, combateu a mortalidade infantil, implantou o programa de AIDS, de vacinação, enfim, a atenção básica, saúde da família, SAMU, Centro de Especialidade Odontológica, podemos dar inúmeros exemplos, mas falta. O grande problema é que nós não valorizamos aquilo que nós conquistamos e tratamos aquilo que falta, e que todos nós identificamos, e eu concordo com várias das intervenções que os senhores fizeram, como o nosso grande desafio. A gente passa o tempo inteiro desvalorizando a nossa conquista, e não é desvalorizá-la, tá certo? E usar isso como um argumento para não avançar. É o contrário, para dizer o seguinte, quando a gente olha o que era o Brasil, a assistência à saúde no Brasil, antes de 1988, e o que ele é hoje, 27 anos depois, é inquestionável os avanços.
nós conseguimos produzir muita vida, muita saúde, o que não implica as nossas responsabilidades de continuar avançando cada vez mais. Eu uso para este exemplo, as pessoas querem mais, têm direito a mais, e nós vamos, desculpe, usar a sua água como exemplo, é que a sua está mais cheia que a minha, viu, presidente? Eu concordo plenamente, o mais especialidades, eu teria que ter um pouquinho mais de tempo para explicá-lo, até onde nós já avançamos. Eu só quero lhe dizer uma coisa com toda sinceridade. Eu não tenho tido, por parte da presidenta Dilma, nenhuma pressão para queimar qualquer etapa no processo de planejamento. Nós estamos fazendo muito bem feito. Nós estamos aprendendo, olhando as experiências nacionais e internacionais, o que os municípios, estados, Santas Casas já fizeram de bom, olhando a iniciativa privada, o que ela tem de positivo. Nós vamos apresentar à nação um programa, uma política de atenção especializada que consiga dar um passo vigoroso no aprimoramento do Sistema Único de Saúde. E eu quero finalizar apenas colocando o seguinte, em relação às órteses e próteses, nós vamos ter a oportunidade aqui de colaborar com o senador Magno Malta, com todos os senadores que estão responsáveis participando da CPI. Eu trato dessa questão especificamente, mas eu queria dizer o seguinte, o financiamento é um desafio. Eu não tenho dúvida nenhuma que a política de educação permanente, de recursos humanos, ela é essencial. Mas nós vamos precisar estabelecer um debate no nosso país que tem uma característica completamente diferente de outros, um país continental, com profundas desigualdades e diferenças regionais, se a carreira para os trabalhadores da saúde pública, ela tem que ser uma carreira nacional ou tem que ser uma carreira regional. Claro que com a participação do governo federal, mas nós precisamos aprofundar esse debate, porque se a gente simplesmente abrisse uma carreira hoje, ela ia preencher novamente aquele padrão que eu mostrei no mapa. A costa atlântica, as capitais e os grandes centros. E quem mais precisa, que é a população pobre, que vive no semiárido, que vive na Amazônia Legal, que vive na periferia das grandes cidades, ficaria sem profissional. Então nós vamos ter que conseguir fazer uma proposta do tamanho da complexidade do desafio que a gente tem. E que passa não só por questões salariais, mas passa pela formação permanente, porque hoje trabalhar na saúde significa acalentar o desafio de estar sempre aprendendo. Nós, sim, o que eu olho que era medicina 27 anos atrás, quando eu entrei, quando eu me formei, não nem quando eu entrei na faculdade, quando eu me formei, o que é hoje, se alguém ficou parado no tempo, não consegue mais exercer a profissão. Tal é o acúmulo, a renovação de conhecimentos e os desafios que estão colocados para o médico, para o enfermeiro, para o técnico de enfermagem, para todos os profissionais de saúde. E eu acho, concordando, eu tinha feito essa abordagem, senador Eduardo Amorim, que essa questão da burocratização e do aperfeiçoamento, enfrentamento da burocratização e o aperfeiçoamento do pacto interfederativo, a melhoria dessa relação, a explicitação, a transparência, quer dizer, um pacto que efetivamente diga à sociedade e a nós gestores, a vocês que são, aos senhores que são legisladores, ter a possibilidade de identificar e nos cobrar aos órgãos de controle de quem é a responsabilidade. A estrutura federativa do Brasil, que é muito nossa, complexo, que não se reproduz em outras realidades nacionais, ela traz esse desafio. Nós temos 5.580 de sistemas municipais de saúde autônomos, e são autônomos, 27 sistemas estaduais autônomos e temos sistema nacional. E a gente tem baixa capacidade de transformar essa relação interfederativa a serviço de um sistema que opere, e nós não podemos fugir do que é a lógica da estrutura do Estado brasileiro. E, por fim, queria só colocar a questão das obras inacabadas. Isso é um compromisso que nós temos que ter, seja das áreas técnicas do Ministério, do nosso Departamento Nacional de Auditoria do SUS, dos órgãos de controle, da gente, como eu disse, valorizar cada centavo. Nós estamos fazendo todo um pente fino, todo um rastreamento, exatamente para a gente poder justificar para a sociedade brasileira. Precisamos de mais recursos, mas tenha confiança no governo federal, tenha confiança nos governos estaduais, nas secretarias municipais de saúde e nos prefeitos, naqueles profissionais de saúde que estão na gestão, porque nós estamos usando cada centavo do contribuinte brasileiro para produzir saúde de maneira transparente, honesta. Isso é o que a sociedade brasileira quer. Eu não acho que a sociedade brasileira se recusa a contribuir, mas ela precisa ter certeza que esses recursos estão efetivamente em curso. A senadora Vanessa já não está mais aqui? Mas, ministro, desculpa. Demora demais, ministro. São 4 anos. Eu já vou terminar, presidente. Eu acredito, mas no meu caso, no caso do meu Estado, é muito tempo. Então, acredito na gestão. Agora, até lá, ministro, muitas vidas, pode ter certeza. Mas nós vamos correr e dinheiro perdido. Nós vamos correr e o senhor tanto falou de qualidade do gasto público, que eu concordo. O dinheiro é pouco, só tem uma forma de melhorar, com qualidade. Investir bem. Transparência.
Depois eu respondo para a senadora Vanessa, porque esse tema da assistência farmacêutica é um daqueles que merece um tema específico. Presidente, muito obrigado. E obrigado aos senhores senadores e senadoras pela paciência, viu? Você poderá responder por escrito e eu encaminharei a senadora Vanessa. Agradeço muito a presença do ministro, foi extremamente útil, fecunda, e espero que Sua Excelência volte outras vezes para informar essa comissão e ao país, o Senado da República, sobre aquilo que está sendo realizado no setor de saúde. Muito obrigado, senhor ministro. Muito agradeço, presidente. Sentindo a sua fala.